Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Nesse momento que nós estamos vivendo, que se fala muito sobre raça, inclusive sobre questionamentos sobre se o Brasil é racista ou não, eu já fiz até vídeo sobre isso, hoje eu escolhi uma análise de fontes para a gente entender como o racismo já foi institucionalizado nas leis brasileiras e aqui falando da Primeira República. Mas antes de eu seguir com esse papo, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.500 inscritos. Muito obrigado por vocês que estão se inscrevendo e garantindo um crescimento bem bacana para o nosso projeto de história pública, o Direto do Forno. Obrigado de coração. E bem, não se esqueçam que aqui na descrição eu coloco tanto as referências para os vídeos que eu faço, assim como as minhas redes sociais, com foco para o Instagram, que eu estou fazendo conteúdos diários sobre história e sobre política. Me segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Gente, é muito interessante. Quando a gente pensa na Primeira República, normalmente a gente está associado com aquela ideia de república velha que os varguistas vão colocar para esse tipo de período que estávamos vivendo ali. Mas o ponto é que o pessoal que proclamou a República e os intelectuais que faziam parte, todas as partes militares, jornalísticas, enfim, estavam acreditando que era o momento da modernidade. Era a superação de um ideal escravocrata e monárquico que o Império do Brasil representava. Nós vamos ter ali toda a ideia de garantir uma isonomia para a população. Era a ideia moderna de se garantir uma experiência republicana, uma coisa pública comum que não teria as mesmas qualidades do Império do Brasil, que tinha tudo menos isonomia entre nobres e cidadãos do povo. Nem cidadãos eles eram considerados porque não participavam da política. Por mais que a República começasse já com a garantia da abolição da escravidão, que já tinha marcado o Brasil socialmente de forma bastante abrangente, eles tinham essa ideia, que agora todo mundo tinha direitos, inclusive os negros libertos, e que o Brasil seria diferente. O ponto é que, como vocês sabem, a história é carregada de continuidades e rupturas. Gente, se eles acreditavam que com esse novo governo, começando uma república no lugar de uma monarquia, nós tínhamos uma coisa nova, estamos analisando aqui uma ruptura. Um momento no espaço-tempo que algumas estruturas, alguns processos estão sendo modificados. Porém, a continuidade está presente, porque vários ideais percorriam no tempo, embora houvesse uma mudança política. E o racismo acabou sendo um deles. Professor, chama-se de fato racismo que eles viviam ali? Sim. Esse é o ponto. Muitas vezes a gente pode falar algum termo que a gente utiliza hoje e pode parecer que na verdade não é certo, porque eles não usavam naquela época. O ponto é que no fim do século XIX a gente já tinha uma noção muito forte de hierarquização de raças, até porque isso era cientificamente aceito. E eu falo disso aqui nesse vídeo. Além disso, é muito importante entender que para eles era natural que negros não tivessem o mesmo lugar de brancos e mesmo assim, que mesmo na letra da lei, com garantias de igualdade, nas práticas cotidianas a gente teria sim uma atitude, um comportamento que diferenciava essas raças. E muitas vezes a própria legislação acabava ferindo esse princípio básico que seria a igualdade e colocaria alguns preconceitos e julgamentos que seriam pertencentes a uma determinada raça. E aqui eu entrego mais contexto, porque estamos analisando a abolição da escravidão e logo já começa a República. Um ano separa a abolição em 88 e a República em 89. O ponto é que a gente não teve no Brasil uma campanha de socialização dos negros que estavam sendo libertos. A gente não teve uma campanha de namoradia, a gente não teve um ressarcimento para eles, não deu uma garantia financeira que garantisse qualidade de vida para eles, não teve uma integração social, pensando que estávamos já com 3 séculos de uma escravidão travada, que movimentou 5 milhões de africanos para o território brasileiro e que já estava presente na nossa sociedade fazia séculos. Muitos negros, inclusive, ficaram trabalhando em fazendas, dormindo, inclusive, nas antigas senzalas, justamente porque não tinham para onde ir. No momento do século XIX, que a gente já vai ter a abolição, já existe uma grande parcela de negros no Brasil que já são libertos. Mais ou menos 50% da população africana aqui, por algumas estimativas que existem da época. O ponto é que, de fato, vamos ter já negros que já estão trabalhando, já são comerciantes, alguns inclusive conquistam a nobreza durante o governo de Dom Pedro II, porém, ainda temos uma grande massa que não tem onde dormir, não tem emprego, não tem educação, não tem documentos, não tem garantias legais algumas. E isso se torna um problema social,
Porque essas pessoas sem dinheiro, sem educação, vão começar ou a entrar para o crime, ou vão começar a dormir nas vielas urbanas, ou vão começar a, de fato, povoar o que eram as cidades brasileiras, que, naquele ideal de fim de século XIX e começo de XX, já tinha um ideal modernista se inspirando em Paris, em Berlim, em Nova York, e uma quantidade absurda de pessoas pobres não fazia bem para essa inspiração europeia que o Brasil queria exercer aqui. E isso é muito problemático, porque antes mesmo da Constituição de 1891, que garantia direitos, eu vou falar mais dela já já, nós vamos ter a instauração do Código Penal de 1890. Sim, antes da Constituição a gente tem um Código Penal aqui no Brasil. E é muito interessante que muitas práticas que eram costumadas dos negros acabam sendo colocadas ali para serem combatidas. É o caso, por exemplo, do artigo 157, que proíbe o espiritismo, entre outras práticas que seriam costumadas de negros e populações marginalizadas que, não tendo acesso ao médico ou coisa do tipo, acabavam fazendo muitas práticas religiosas que invocavam espíritos buscando curas, assim como também era muito costumado eles procurarem curas através de rituais, misturas de chás, enfim. É uma mistura tanto cientificista da época, querendo acabar com certas práticas, quanto de cunho social, porque naquele contexto eles já tinham uma ideia muito clara de quem eles queriam combater. Além disso, a gente vai ter o capítulo 13 do Código Penal, que fala justamente sobre os vadios e os capoeiras. Capoeira, gente, já está bem claro quem seriam os praticantes, e com isso a gente já tem uma análise de contexto de época, porque os capoeiras eram muitas vezes colocados como bandidos, que utilizariam da sua força física para fazer roubos, para fazer quadrilhas, enfim. E para isso já estão ali colocados no Código Penal. E junto a isso a gente vai ter a lei da vadiagem, que numa mistura de moral e bons costumes estava ali prendendo todo mundo que não tivesse um ofício e ficasse nas ruas atrapalhando o bom desenvolvimento da sociedade. Gente, quem está ali depois da abolição da escravatura, depois de não ter para onde ir? Quem? Que cor que é essa? E qual o contexto que se relaciona com isso? Então a gente pode muito ver que de alguns problemas sociais que a gente tem das questões decorrentes da abolição da escravidão no Brasil, a gente vai ter esse controle social, essa política penalizante que vai deixar marcas e vai estigmatizar toda uma parcela da população brasileira. Bom, galera, espero que tenham gostado desse vídeo, mais curto do que a maioria, mas que fala de uma questão central que muitas vezes a gente não pensa. Como certos comportamentos sociais acabam sendo penalizados e a gente pode não estar lá expresso na letra da lei, mas analisando o contexto, analisando como uma coisa se relaciona com a outra, a gente tem sim certas visões de mundo, inclusive racistas, que institucionalizam certas posições que acabam marginalizando grupos e cidadãos. É muito complicado, justamente num momento que estava sendo considerado moderno e que garantiria isonomia para todos. De fato, as consequências da escravidão não acabaram e tem sérios problemas que iriam ser continuados ainda por toda a história da República. Mas aí, ficam para outros vídeos. Galera, até quinta-feira com mais um Direto do Forno e até lá!